Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vou corrigir uma questão do Enem de 2014. É um pedido aí do Kleber Leal. Então, é a segunda aplicação. Um cliente fez um orçamento com uma cozinheira para comprar 10 centos de quibe e 15 centos de coxinha. E o valor total foi de R$ 680. Ao finalizar a encomenda, decidiu aumentar as quantidades de salgados e acabou comprando 20 centos de quibe e 30 centos de coxinha. Com isso, ele conseguiu um desconto de 10% no preço do cento do quibe e de 15% no preço do cento de coxinha. E o valor total da compra ficou em R$ 1.182. De acordo com esses dados, qual foi o valor que o cliente pagou pelo cento da coxinha? Vamos dividir esse exercício em duas partes. Eu vou falar que eu tenho aqui um antes. Como assim um antes? O antes é o cliente chegando para comprar 10 centos de quibe, 15 centos de coxinha e pagando R$ 680. Então o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber quanto custa o cento do quibe e também preciso saber quanto custa o cento da coxinha. Como eu não sei quanto custa o cento do quibe, eu vou falar que o cento do quibe custa X e o cento da coxinha custa Y. E aconteceu então o seguinte, ele comprou 10 centos de quibe. Como o cento do quibe custa X, ele vai pagar 10 vezes X. Né? Se o cento custasse 2, ele ia pagar 2 vezes 10, ele ia pagar 20. E ele comprou 15 centos de coxinha, então mais 15 centos de coxinha, só que o cento da coxinha custa Y. E isso fez ele gastar R$ 680, ou ele iria gastar R$ 680. Então essa é a minha primeira sentença, tá? E aconteceu aqui um depois. Como assim um depois? Quando ele foi finalizar, a encomenda, ele decidiu aumentar as quantidades de salgados. E acabou comprando, então, 20 centos de quibe e 30 centos de coxinha, fazendo ele pagar no final R$ 1.182. Porém, ele conseguiu um desconto de 10% no preço do quibe e 15% no preço da coxinha. Então, vamos entender agora o que está acontecendo aqui, então. O cento do quibe era X. Só agora não vai ser mais X porque ele ganhou 10% de desconto. Então, quanto passou a custar esse cento? Né? Nós podemos fazer de maneira direta ou pode pensar num passo a passo. Olha só, o que aconteceu aqui se fosse um passo a passo? Ele ganhou um desconto de 10%. Então, ele ganhou 10% em cima de quanto? Bom, o quibe custava X, então ele ganhou 10% de X. 10% é 10 por 100 vezes X. E 10 por 100 é 0,1x. Então ele vai ganhar de desconto 0,1x. Isso quer dizer então que o preço do quibe vai passar a ser 0,9 de x. Se eu somar o preço pago mais o desconto, vai dar 1x, que era o preço anterior. Beleza? E o centro da coxinha aconteceu a mesma coisa. Só que aqui ele ganhou um desconto de 15%. Então a gente poderia pensar assim, se ele ganhou um desconto de 15%, ele vai pagar quanto? Bom, se ele ganhou um desconto de 15%, ele vai pagar apenas 85%. E 85% eu posso falar que é 85 sobre 100, ou 0,85. Só que 0,85 do preço anterior, né? E o preço anterior do cento era Y. Então 0,85 de Y. Então tá aqui. E agora eu vou ter o seguinte. Ele comprou 20 centos de quibe. Então 20 vezes quanto custa o cento? 0,9x porque ele ganhou 10%. Mais 30 centos de coxinha
30 vezes o valor do cento, que é 0,85 de y, porque ele ganhou 15%. E isso fez ele gastar 1.182. E agora eu tenho essa equação, é só montar um sisteminha, e esse sistema vai permitir a gente descobrir quanto vale o x e quanto vale o y, né? Qual era o valor anterior do centro do quibe e do centro da coxinha. Bom, essa equação aqui, a primeira, a gente consegue simplificar, né? Dá para dividir tudo aqui por 5. Deixar ela mais simples. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. E 180 dividido por 5 vai dar 160? Não, 160 é muito, né? 6 por 5, 1, sobra 1, 18 por 5, 3, 136. Beleza? Acho que é isso mesmo, né? Bom, dando continuidade, então essa aqui vai ser minha primeira equação. A segunda equação, dá para a gente trabalhar com ela antes, né? 9 vezes 20 dá 18, né? 9 vezes 2, 18, aí eu teria que colocar um zero, uma casa decimal vai ficar 18, então 18x mais 30 vezes 85, 3 vezes 85, 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1, 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Como tem esse zero aqui, a gente abaixa, né? E duas casas decimais. Então, 25,50y. Isso é igual a 1.182. Bom, o que nós podemos fazer aqui agora, né? Ficou com vírgula, né? Ficou assim, vamos tirar o que não é necessário. 18x mais 25,5y igual a 1.182. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou... tanto faz, né? Indiferente aqui. Vou dividir essa aqui por 3. Mesmo tendo o número decimal ali, eu vou dividir tudo por 3. 18 por 3 vai dar 6. 25,5 por 3, né? 25,5 dividido por 3 vai dar 8,5. E 1.182 dividido por 3 vai ficar 11 dividido por 3 vai dar 3. Sobra 2, 28 por 3 vai dar 9, sobra 1, 394. Beleza? Por que eu dividi por 3? Olha só por que eu dividi por 3, né? Como eu multipliquei por 3 aqui, multipliquei por 3, não, perdão, né? Multipliquei por 30, agora eu dividi por 3, né? Vou usar basicamente os mesmos números. Então essa é a minha equação. Se eu quiser agora eliminar aquela casa decimal, eu teria que multiplicar por 10. Mas no primeiro momento eu acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar assim mesmo. Vou deixar com vírgula mesmo para ver o que vai acontecer. E agora eu vou pegar então essas duas equações, né? A1 e A2, e vou montar um sistema para descobrir quanto vale o x e o y. Então a primeira é 2x mais 3y igual a 136. A segunda, 6x mais 8,5y igual a 394. Então esse é o meu sistema. A ideia do sistema é zerar o x ou o y. Eu já vou pensar no que eu quero, né? Lá no final, eu quero saber o centro da coxinha. Então, eu vou zerar o x para sobrar o y. Né? O y é o valor da coxinha. Então, eu vou zerar o x. Como aqui é 6 e aqui é 2, eu vou multiplicar a primeira por 3. Porque aí 3 vezes 2 vai dar 6. E os dois vão ficar iguais. Mas eu quero sinais contrários. Então, eu vou colocar menos 3. Tá? Então, a gente vai multiplicar aqui por menos 3. Então, vai ficar assim. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 3 vai ficar menos 9. Menos 3 vezes 136 vai ficar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Vai ficar 408. Menos vezes mais, menos 408. E a segunda eu vou repetir.
E agora a gente vai, de fato, somar as duas equações. E vai acontecer o seguinte, 6 menos 6, 0. 8,5 menos 9 vai dar menos meio. 394 menos 408 vai dar menos 14. Aqui eu posso multiplicar tudo por menos 1, vai ficar meio y igual a 14. E no final a gente vai ter o quê? A gente vai ter que y é 14 dividido por meio. O meio está multiplicando, passa dividindo. Então y vale R$28. Esse é o preço do cento da coxinha, né? E graças a Deus não tem nas alternativas. Por que não tem nas alternativas? Porque não é a resposta. O que o exercício quer da gente? Olha só, de acordo com esses dados, qual foi o valor que o cliente pagou pelo cento da coxinha, né? Quanto que ele pagou pelo cento da coxinha? Ele pagou isso aqui, ó, 0,85y. Esse é o valor do cento da coxinha. Então, para finalizar o exercício, eu vou simplesmente substituir. Vamos colocar aqui embaixo, olha só. O cento da coxinha é 0,85y. Então, é 0,85 vezes 28. Aí eu posso ir muito bem numa calculadora para poder ganhar um pouquinho de tempo e efetuar essa multiplicação. E eu vou chegar aqui que o cento da coxinha pago por esse cliente foi de R$ 23,80. Então, esse foi o valor pago pelo cento da coxinha. Ela custava R$ 28, como ele ganhou 15%, ele pagou apenas R$ 23,80, sendo a alternativa a letra B. Beleza? Espero ter contribuído aí. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários.